Nós vimos no último estudo que Deus chamou Abraão e Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, foi para um lugar que Deus disse que mostraria a ele e Deus disse que através dele viria uma criança, nasceria o filho dele e através desse filho viria o Salvador prometido, através desse filho viria bênção a todas as famílias da terra. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, foram separados de Deus, espiritualmente ficaram mortos e trouxeram essa maldição para toda a raça humana. Agora, através do Salvador que Deus traria, que viria da descendência de Abraão, esse Salvador resolveria o problema do pecado e traria bênção às famílias da terra. Nós vimos que Deus prometeu diversas vezes a Abraão que lhe daria um filho. Diz que sua descendência seria como o pó da terra, como as estrelas do céu. Diz que o que aconteceria com essa descendência. Também Abraão foi avisado por enviados de Deus de que viria esse Salvador. Mesmo ele sendo avançado em idade, mesmo humanamente sendo impossível para Sara engravidar, mas Deus disse que daria um filho e através desse filho depois viria o Salvador. Capítulo 19 de Gênesis. Vou ler os versos 12 a 14, bem no ponto onde paramos na última lição. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu a seus genros como quem estava gracejando. Ló, sobrinho de Abrão, morava naquela região bonita, perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Mas aquelas cidades haviam se rebelado de tal forma contra Deus, que Deus decidiu destruí-las. Avisou a Ló e mandou Ló avisar aquelas pessoas que ele conhecia ao seu redor. Filhos, parentes. Ele correu e avisou seus genros. Temos que lembrar que no costume daquele povo, quando está o casamento arrumado, a pessoa está prometida para casar, então ele já é considerado genro. Eles ainda não tinham se casado, o casamento não tinha sido consumado, mas já era considerado genro, por isso que usa a palavra genros aqui. Então eles estavam naquele período como seria um noivado na nossa cultura, só que um compromisso muito mais forte do que um noivado hoje. E aí Ló vai, os avisa e logo as pessoas, aqueles homens, em vez de crer no que Deus estava falando, o que pensaram? Isso é brincadeira. Muitas pessoas, às vezes, ouvem o que Deus está falando na sua palavra. Mas em vez de crer no que Deus diz, pensam, isso é brincadeira, isso não é para mim, isso serve para os outros, mas para mim não. E não dão valor para aquilo que Deus fala. Esses homens não deram valor para o aviso de Deus. Preferiram achar que era brincadeira, que aquilo não servia para eles. Vamos ver a consequência desse ato deles de rejeitarem aquilo que Deus estava falando. Alguém poderia ler, por favor, os versos 15 e 16. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que assim se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Logo cedo, Ló, em vez de ser diligente e ajuntar logo sua esposa e suas 2 filhas e sair correndo para não ser destruído, eles ficaram enrolando um pouco, demorando um pouco, talvez querendo ajuntar algumas coisas a mais, talvez pensando o que poderiam levar e o que poderiam deixar. Mas Deus, na sua misericórdia, manda aqueles homens pegarem as mãos
de Ló e sua família e levarem eles para fora. Vejam que eles foram salvos não porque eles eram muito diligentes, porque eles estavam sendo negligentes, mas na misericórdia de Deus, aqueles homens aqueles enviados de Deus puxam Ló e sua família para fora da cidade. E aí dão um aviso, verso 17, alguém pode ler, por favor? Havendo-os levado fora, disse deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Mandam eles fugirem bem depressa e dão mais um aviso no verso 22. Agora alguém pode ler, por favor. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O aviso também foi dado. Olhem, corram bastante, fujam para aquele lugar e não olhem para trás. Porque se olhar para trás, vai morrer. Foi dado um aviso. Então Ló, suas duas filhas e sua esposa estão fugindo, saindo da cidade. E quando eles estão já fora do alcance da destruição, olha o que acontece, versos 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Deus faz chover fogo dos céus. Enquanto eles estão fugindo para longe, Deus começa a fazer chover fogo dos céus sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra. Também, como podemos ver mais claro nesta figura, nesta ilustração aqui, fogo descendo do céu e destruindo as duas cidades. Fogo sempre nos faz lembrar do quê? Julgamento de Deus. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo. Deus tem preparado um lago de fogo para as pessoas que não creem nele, para Satanás, os anjos que o seguiram e todas as pessoas que o seguirem. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo. E o que será que aconteceu com aqueles dois genros, ou futuros genros, de Ló? Sofreram fogo também, sofreram castigo também, pelo fato de que não creram no aviso de Deus. Mas também a mulher de Ló não creu num aviso que Deus deu. Olha só o verso 26, alguém pode ler, por favor. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Deus havia falado através de seus mensageiros que era para fugirem e não olhar para trás. Eles estão fugindo, Deus manda cair fogo do céu e destruir aquelas cidades, mas de repente a mulher de Ló faz o quê? Vira e olha para trás. Deus disse, não olhe, se você olhar, você vai receber o castigo. Ela vira e olha, e na hora em que ela olha, o castigo de Deus vem. Simplesmente pelo fato de não ter dado ouvidos ao que Deus disse. Nós também temos que dar ouvidos ao que Deus nos diz na sua palavra. As Sagradas Escrituras nos relatam o que Deus diz e o que Deus fez para resolver o problema do pecado do homem. Se nós não dermos ouvidos ao que Deus diz, nós vamos sofrer o julgamento de Deus, nós vamos sofrer as consequências de não termos crido, como a mulher de Ló, e como também as pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas criticaram a Bíblia por épocas, por causa dessas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas ao sul do Mar Morto foram feitas escavações e descobriu-se duas cidades soterradas sobre cinzas e enxofre. Duas cidades que foram destruídas por fogo e enxofre, como relata a Bíblia, na mesma região que relata a Bíblia. Mais uma descoberta arqueológica que mostra que o que a palavra de Deus diz é verdade. Vamos para o capítulo 21 agora. Nós vamos ler o capítulo 21, versos de 1 até 3.
Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falará. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Deus havia prometido que daria um filho para Abraão e Sara. Depois, lembra que Deus tinha mudado o nome deles, né? Era Abraão, Deus mudou para Abraão. Era Sarai, Deus mudou para Sara. E Deus deu o filho, Deus cumpriu a sua promessa. Deus é fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Lembra lá quando Deus destruiu o mundo com águas na época do dilúvio? Saindo da arca, quando Noé ofereceu um sacrifício a Deus, para lembrar a necessidade que ele tinha daquele Salvador que Deus prometeu que viria. Deus, contente, fez uma promessa que não destruiria mais o mundo com água. E Deus deixou o seu arco nos céus para mostrar, para provar que não destruiria mais o mundo com água. Até hoje, mais de 4.400 anos depois, ainda quando termina uma chuva, ou quando às vezes está só ameaçando a chuva, nós vemos o arco de Deus nos céus, mostrando, provando para nós que Deus é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. E Deus foi fiel também na vida de Abraão, e deu-lhe o filho que havia prometido. Alguém poderia ler, o nome do filho era Isaque, alguém poderia ler? Versículo 5 agora, por favor. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho. Da primeira vez que Deus prometeu que lhe daria um filho, ele tinha 75 anos. Aí Deus foi fazendo as promessas. Viria uma grande nação, a descendência seria como o pó da terra, como as estrelas dos céus. O nome dele foi mudado. Aí chega com 100 anos de idade. Deus cumpre a sua promessa. Passaram-se 25 anos desde a primeira vez que Deus prometeu, até o cumprimento da promessa. Fé exige um espaço de tempo. Muitas pessoas acham que ter fé é você pedir alguma coisa e a coisa acontecer instantaneamente. Isso não é fé. A fé vai se desenvolvendo quanto mais nós esperamos, mais confiança nós desenvolvemos em Deus e Deus vai fazendo isso acontecer. Não no nosso tempo. Talvez se fosse pensar no tempo de Abraão, ele queria ter o filho antes da primeira promessa até. Ou 9 meses depois da primeira vez que Deus prometeu. Mas não, passaram-se 25 anos. Muitas pessoas têm dito, se você tem fé, você vai falar e a coisa vai acontecer na hora. Mas na vida de Abraão não foi assim. Deus prometeu, mas no seu tempo Deus cumpriu. Então fé, a gente não vê nada, a gente não sente nada, mas espera com certeza. A fé exige um tempo, no qual nós vamos estar esperando com certeza que Deus, no seu tempo, na sua maneira, vai cumprir aquilo que Ele tem prometido. Depois de 25 anos, Deus cumpriu a promessa. Abraão estava contente. Se ele fosse um gaúcho, ia dizer que estava faceiro, né? Então ele estava contente com o filho que Deus deu. Deus prometeu, Deus cumpriu, esse é o meu filho prometido. Através dele, Deus prometeu que viria bênção às nações da terra, viria aquele Salvador prometido. De repente, passados alguns anos, vamos ver o que Deus pede de Abraão. Capítulo 22, versos 1 e 2. Alguém pode ler? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Não parece um pouco estranho o que Deus está pedindo de Abraão? Deus pede para pegar aquele filho, agora já era um rapaz, não era mais um nenê. Mas aquele filho que Deus prometeu que daria por várias vezes.
que por 25 anos foi esperado. E Deus agora pede que Abraão pegue esse filho, leve até uma montanha, na região de Moriá, uma região montanhosa ali de Moriá, na montanha de Moriá, e ofereça esse filho em sacrifício a Deus. Não parecia estranho? Deus não prometeu que através desse filho viria o Salvador? Deus não prometeu que daria esse filho, viria uma grande nação desse filho? E agora? Alguém pode ler versos 3 e 4. Vamos ver o que Abraão fez. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e apartou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Logo cedo, Abraão pegou as coisas. Pegou Isaque, pegou 2 ajudantes e foi em direção ao lugar que Deus falou. Caminhou 2 dias, um pouco mais. No terceiro dia ele chegou até Moriá, aquela montanha. Agora, durante aquele caminho, o que será que não passou na cabeça dele? Mas, Deus, o que o Senhor está querendo? Talvez passou isso. O que será que Deus vai fazer? Mas vamos ver no verso 5, o que é que tinha claro na mente de Abraão. Verso 5, alguém pode ler? Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Prestem atenção na última expressão que tem aí. O último pedacinho do verso diz assim, voltaremos, ou outra versão diz tornaremos, não é isso? Agora, só uma coisa, os moços iam ficar lá, os ajudantes. Quem ia subir era só Isaque e Abraão. Aí Abraão está subindo com Isaque, quem que ia descer de lá só? Abraão, Isaque ia ficar lá, não ia ficar no altar? Mas a fé de Abraão era tão forte no que Deus havia prometido, que ele disse, tornaremos, plural. Ele sabia que de algum jeito, de alguma maneira, Deus iria resolver esse problema. Veja que está no plural, ele não disse eu voltarei, mas nós voltaremos. Verso 6, alguém pode ler? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ele estava levando consigo o fogo e o que mais? E o cutelo. Agora, quem que levou a lenha? Isaque? Interessante isso. Isso é para mostrar que Isaque não era mais um nenezinho. Quem levou a lenha era quem era mais forte. Então Isaque levou a lenha. Mas Abraão levava o fogo e o cutelo. O cutelo é um tipo de uma faca usada para, principalmente quando vai carnear algum animal, quando vai pegar e cortar algum animal, ela tem ponta dos 2 lados. Então é mais fácil de pegar, por exemplo, vai matar uma vaca ou um porco, algum animal, de pegar e conseguir atingir o alvo, o coração ali, para matar logo o animal. Então esse era o cutelo, uma faca com ponta dos 2 lados. E tinha também fogo. Fogo sempre é sinal de quê? Julgamento, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo. Para Lúcifer e todos aqueles que o seguirem, está preparado o quê? Um lago de fogo. Fogo, sinal de julgamento. E a faca, sempre o sinal da morte. Vocês vão ver expressões na Bíblia que dizem assim, veio a espada àquela cidade, veio destruição e morte àquela cidade. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Na caminhada até lá em cima, Isaque notou que havia alguma coisa diferente. Isaque muitas vezes viu seu pai
erguer um altar, colocar lenha sobre o altar, pegar um cordeiro para demonstrar que precisava de quê? Um inocente morrer no lugar do culpado, né? Como aconteceu com Adão e Eva, precisou um inocente morrer no lugar do culpado. Como aconteceu com Abel, ele creu que precisava um inocente morrer no lugar do culpado. Abraão também cria que precisava um inocente morrer no lugar do culpado. Muitas vezes sacrificou. E naquela caminhada Isaac fala, pai, nós temos tudo aqui para fazer o sacrifício, mas falta uma coisa. Cadê quem vai morrer? Cadê o substituto? Cadê o inocente para morrer no lugar de nós culpados? Vamos ver qual foi a reação de Abraão. Será que ele pôs a mão na cabeça e gritou, não, não, meu filho, é que Deus mandou te matar, e começou a ficar desesperado? Será que foi isso? Vamos ver o verso 8. Alguém pode ler, por favor? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão vira para seu filho e diz assim, Deus vai providenciar o inocente para morrer no lugar do culpado. Deus vai providenciar o cordeiro, meu filho. Vejam a fé de Abraão. Ele sabia que Deus iria providenciar. Se Deus não providenciasse um cordeiro, qual seria o fim de Isaac? Morte. Então vamos continuar lendo, versos 9 e 10. Alguém pode ler, por favor? Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão pegou, colocou as pedras, fez o altar, colocou lenha sobre o altar, amarrou Isaque e colocou Isaque ali em cima. Isaque até poderia ter corrido, mas Isaque também estava confiando que Deus iria fazer alguma coisa. Abraão pega a faca, o cutelo, né? Levanta o cutelo. Quando ele está pronto para descer o cutelo sobre seu filho, imagina o que não estava passando na cabeça dele. Deus, eu estou confiando no Senhor, Deus. Olha o versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. De repente, quando ele pega e levanta a faca, está pronto para pegar, ele ouve uma voz que diz, o quê? Abraão. Aí imagina só o alívio dele, né? Obrigado, Deus. Pode falar, eu estou aqui. Versículo 12 e 13. Alguém pode ler, por favor? Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. A voz provinda dos céus diz, não mate seu filho. E aí quando Abraão olha para o lado e olha o que ele vê. Um cordeiro preso pelos chifres. Por que tinha que ser pelos chifres? Porque não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ser machucado. Isso nós vamos ver mais para frente, provas disso, dentro do que a palavra de Deus diz. Então ele estava preso pelos chifres, porque ele não podia estar machucado, não podia estar manchado. E aí Abraão pega o cordeiro, coloca no lugar de Isaque, e quem que morre no fim? Cordeiro. A faca, a morte. Lembra que a faca aqui simboliza morte. A morte era para quem? Para Isaque ou era para o cordeiro? Para Isaque. Mas quem que morreu no fim? Cordeiro. O fogo, sinal do julgamento, era para quem? Para Isaque ou para o cordeiro? Mas quem que levou no fim? Cordeiro. Lembra que quando estavam subindo a montanha, Isaque perguntou para o pai, mas cadê o cordeiro? O que Abraão respondeu mesmo? Deus vai providenciar. Deus providenciou um inocente para morrer no lugar de Isaque. Se Deus não tivesse providenciado o inocente para morrer no lugar de Isaque, Isaque estaria perdido, Isaque morreria.
Deus tem prometido que vai providenciar um inocente para resolver o problema do nosso pecado. Se Deus não providenciar alguém para resolver o problema do nosso pecado, nós estamos perdidos. Nós já nascemos mortos espiritualmente, já nascemos separados de Deus. E nós precisamos que Deus providencie alguém para resolver o problema do pecado no nosso lugar. Se Deus não tivesse providenciado um cordeiro para o lugar de Isaque, Isaque estaria perdido, estaria morto. Se Deus não providenciar alguém, um inocente, alguém sem pecado, alguém para resolver o problema do pecado em nosso lugar, nós estamos mortos, nós estamos perdidos. Lembra quando Abraão deixou os moços lá? O que ele disse? Nós tornaremos a vós. Abraão confiou. Abraão sabia que Deus cumpriria a sua promessa. Deus disse que através de Isaque viria uma grande nação, que através dessa nação que viria de Isaque, viria o Salvador. Deus continuou cumprindo a sua promessa. Deus não mudou. Abraão confiou na promessa de Deus e Deus manteve a sua promessa, providenciando um inocente para morrer no lugar de Isaque. Alguém pode ler verso 14? E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o nome daquela montanha ficou sendo Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, o Senhor proverá. Então o Senhor proverá. Yahvé, seria a maneira mais certa de pronunciar, Jiré, quer dizer, Ele vai providenciar. Lá naquela montanha, Deus providenciou o inocente para morrer no lugar do culpado. Capítulo 24, verso 67. Sara já havia morrido aqui, passou-se algum tempo, e nós vamos ver agora a história do casamento de Isaque. Se alguém quiser depois ler o capítulo inteiro, vai contar com mais detalhes, mas alguém pode ler o verso 67 agora, por favor. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Tá bom. Aquele mesmo Isaque que havia sido colocado sobre o altar, mas que Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar dele. Olha aqui o cordeiro sendo sacrificado no lugar dele. Agora se casou com uma mulher chamada Rebeca. Só que eles tinham um problema. Eles queriam ter filhos. Só que eles não podiam ter filhos porque Rebeca era estéril. Vamos para o capítulo 25. Versículos 20 e 21. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vejam só, Isaque tinha 40 anos de idade quando casou. Sua esposa era estéril, não podiam ter filhos. E ele começou a pedir a Deus que Deus lhe desse um filho. Lembra que naquela época uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada o quê? Maldita, amaldiçoada. E Isaque começou a orar. E diz que orava instantemente ou insistentemente, depende da versão que você tenha. Mas quer dizer, sempre ele estava orando para que Deus lhe desse filhos. Mas vamos supor que passou um ano, nós vamos ver daqui a pouco que passaram-se 20 anos até que nasceram os filhos. Então vamos supor que passou um ano, 2, 3 e nada de nascer filhos. Aí faz de conta que ele foi pescar com alguém, um amigo dele. E aí o amigo dele disse assim, olha, eu queria falar um negócio para vocês, Isaque, meio delicado, mas sabe, o pessoal anda comentando por aí que tua mulher é maldita, né? Vocês não têm filhos e tal. Olha, lá perto da minha casa tem um terreiro lá, os caras fazem uns trabalhos bons, daí vai resolver, você vai ver. O que vocês acham que Isaque ia querer? Ele estava buscando quem? Deus. Ele estava buscando a solução para o seu problema em
Deus. Ele não precisava dessas coisas. Vamos supor que passaram-se 10 anos, e aí chega outro amigo para ele, né? Ó, Isaac, sabe, você é meu amigo, é uma situação constrangedora, mas todo mundo fala que tua mulher é maldita, né, amaldiçoada. Olha, tem uma mulher lá que faz umas simpatias lá, e você vai ver, olha, faz as simpatias lá, pega aquelas ervas, depois passa, e você vai ver que nunca mais vai ter problema, que vocês vão ter filhos e tudo. Isaac, será que ele ia atrás daquilo ou de Deus? Não, ele estava confiando em Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras nos falam sobre buscar ajuda nessas outras coisas. Então, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 19, verso 31. Eu mesmo vou ler. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa palavra médiuns, em outras versões, vai trazer necromantes. É a mesma coisa, e daqui um pouco eu vou explicar esses termos. Médium, necromante, o feiticeiro, o que esses termos querem dizer? No capítulo 20, do mesmo livro, verso 6, também fala sobre isso. Olha só. Quando alguém se voltar para médiuns e feiticeiros, para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Deus disse que se alguém fosse atrás dessas coisas, ele considerava como prostituição, como alguém estar deixando Deus de lado e indo atrás de outras coisas. E Deus não aceitava isso. Agora vamos para Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 18. Verso 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Deus não queria que o povo de Israel entrasse na terra, nós vamos ver sobre essa questão de terra daqui umas 2 lições, e se contaminassem com as coisas que aqueles povos faziam, coisas que deixavam Deus triste, que Deus ficava triste, chateado com aquilo que as pessoas faziam ali. Vamos ver a lista, ele vai começar a dar a lista dessas coisas. Começando no verso 10, vai ir até o verso 11, final do 11, mas nós vamos ler o 12 também. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Isso é uma coisa que todos nós ficamos revoltados de pensar alguém pegando um filho e colocando fogo no filho em homenagem a algum deus ou matando esse filho para algum deus. Mas vai muito além disso a lista. Vamos ver as outras coisas que tem nessa mesma lista. Lista das coisas que Deus abomina. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Veja como Deus coloca. Deus abomina essas coisas e traz juízo sobre aqueles que praticam tais coisas. Só que tem uma série de termos um pouco difíceis de entender aqui. Então vamos entender um pouquinho o que cada uma dessas coisas quer dizer, cada um desses termos. Então, primeiro, aquele que faz passar o filho pelo fogo ou a filha pelo fogo. Deus não admite que uma pessoa pegue e ofereça a uma outra pessoa em sacrifício. E nós sabemos que em muitas culturas isso aconteceu. E por incrível que pareça, hoje ainda acontecem essas coisas. Nós temos ouvido muitos casos, no final da década de 70, sobre pessoas que foram mortas em rituais. Ficamos sabendo de casos em outros lugares, em outros países, de pessoas sendo mortas para rituais. Inclusive crianças. Isso nos revoltou, quando saiu nos jornais, muitos de nós ficamos revoltados, né? Deus também se revolta, Deus também não admite esse tipo de coisa. Mas também Ele não admite o adivinhador e o prognosticador. Muitas pessoas confundem os dois termos.
porque são parecidos. Mas o adivinhador, ele, de um modo geral, ele fala sobre as coisas que acontecem, que estão acontecendo ou que já aconteceram. E o prognosticador, ele fala mais sobre coisas que vão acontecer ainda. O prognosticador é mais voltado àquele que prevê o futuro. E o adivinhador a coisas que estão acontecendo no modo geral. Então vamos pegar alguns exemplos práticos de adivinhador e de prognosticador, para nós termos a ideia clara em nossas mentes do que seria isso. Chega alguém e pega assim, deixa eu ler sua mão. E olha a sua mão, isso daqui mostra que você já teve um problema sério na sua vida. Você já teve traumas, mas quem não teve? Essa linha aqui mostra que você está passando por problemas financeiros. Quem não passa? Essa linha aqui mostra que você tem uma pessoa que você ama muito no mundo. Quem não tem? Isso é o quê? Adivinhador. Está tentando adivinhar como é a sua vida. Através de alguma coisa. Uns usam a mão. Outros, em vez de usar uma mão para tentar adivinhar, usam bolas de cristal. Outros usam olhar dentro da água. E aí dizem que vê algumas coisas ali. Outros usam até o nome de Deus para tentar dizer que estão adivinhando as coisas. Mas lembra que Deus disse que não é para ter adivinhador. Se alguém está sendo adivinhador usando o nome de Deus, ele não é de Deus, porque Deus abomina essas coisas. Agora, o prognosticador é aquele tipo que chega dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro, vai lá na televisão, uns 4, 5, e ficam falando o que vai acontecer durante o ano. Ou então você quer saber, bom, eu tenho um emprego agora, tenho que escolher entre 2 empregos. Aí você vai lá num lugar, eles pegam, jogam os búzios e vão dizer para você qual o caminho que você deve seguir. Ou então pega as cartas e joga as cartas na mesa, o tarô, para dizer o que vai acontecer na sua vida. Se você vai casar com fulano ou com ciclano. O que tem de terrível pela frente, ou o que tem de bom pela frente. Mas nós citamos esses exemplos, mas também tem outros exemplos de pessoas que fazem isso em nome de Deus. Outra coisa importante, o agoureiro. O agoureiro, muitas pessoas também confundem agoureiro com adivinhador ou com prognosticador. Mas o agoureiro, ele prevê alguma coisa para o futuro, só que são más predições. Ou seja, eu estou prevendo que você vai ter um problema sério lá na frente. Mas não só como prevendo aquela coisa, mas como também fazendo alguma coisa para acontecer aquilo de ruim. Vamos pegar um exemplo? Você está andando numa rua, na esquina você encontra um prato de farofa, com um monte de vela, uma galinha preta ali e cachaça. O que é aquilo? Todo mundo chama de macumba. Quando fala que fizeram macumba para alguém, a pessoa já fica o quê? Apavorado. Por quê? É agouro. Quer dizer, alguém fez um trabalho, um despacho, para prejudicar outra pessoa. Isso é agoureiro. E Deus diz que não admite agoureiros. Mas existem outros tipos de agoureiros também. O Timóteo Brennan, que trabalha junto comigo, nós temos trabalhado aqui nessa região, ele estava dando estudo para uma família. E aí chegou alguém e falou assim para aquela família, olha, Deus revelou que se você não for para a nossa igreja e não for lá e se tornar membro da nossa igreja, daqui a um tempo você vai ter um problema de coração grave e você vai ser pior do que o outro problema que você já teve. Gente, isso é agoureiro. Tanto é agoureiro, tanto não vem de Deus, que já se passaram anos depois daquilo e o homem está bem lá de saúde. E em nome de Deus. Muitas pessoas têm feito muitas coisas em nome de Deus e não vêm de Deus. Também fala sobre o feiticeiro. Esse termo, no original, literalmente quer dizer assim, alguém que corta pedaços. O que seria isso? Bom, dentro daquela época, isso era usado literalmente para as pessoas que pegavam e cortavam ervas. Ferviam essas ervas com propósitos mágicos. Ou seja, fazia aquelas ervas, aquelas misturas, e davam para alguém alguma coisa de origem duvidosa,
talvez através de consultas de espíritos, e dava para outra pessoa. Isso daí é muito comum também hoje. Existem povos, eu vi uma vez uma pessoa contando para mim, que uma pessoa morreu, isso é de uma outra cultura, um outro costume, diferente do nosso, mas que uma pessoa morreu porque fizeram uma erva, colocaram aquela erva especial no banco onde aquela pessoa ia sentar, e aquela pessoa depois morreu. Isso é feitiçaria. Eles acreditam naquilo. Mas hoje, no nosso costume, no nosso meio, existem os ditos curandeiros. Você vai em muitos lugares, eles te dão uma ervinha, o que é isso? Não pergunta. Isso vai te sarar. Ou você chega num lugar, ele te conta o problema que você tem, entra numa sala escura, consulta alguém, que você não sabe quem é, provavelmente um espírito, e volta com uma fórmula mágica para resolver o teu problema de saúde. Qualquer tipo de curandeirismo que envolva consultar um espírito é o feiticeiro. Quantas pessoas não têm ido atrás disso hoje? Outro exemplo que fala aqui é o encantador. A palavra literalmente quer dizer alguém que dá nós. Que dá nós. Como que seria isso? Alguém que invocando alguma força prende os outros. Vocês querem um exemplo prático? Na noite de Santo Antônio, vocês pegam um copinho de água, colocam em cima da janela, em cima de um galinho de arruda. O primeiro que passar lá é o trouxa, você está casado. Já ouviram isso? Como se chama isso? Simpatia, não é? Simpatia. Existem muitos tipos de simpatias. Aqui, ó, encantador. Alguém que através de alguma coisa, de alguma fórmula, de alguma simpatia, de falar alguma coisa, repetir algo, ou usar um galinho de arruda, ou usar uma folhinha de trevo, ou o que seja, vai tentar prender ou conseguir algo para si, ou para os outros, ou contra os outros. Isso é o encantador de encantamentos. O exemplo mais prático, mais comum é simpatias. Depois entra necromantes. A tradução literal para necromante é médium. Quem já não ouviu falar de médium? Alguém que invoca um espírito e aquele espírito lhe dá alguma resposta. Qualquer pessoa que invoca um espírito, seja ele qual for, seja ele de mesa branca, preta, roxa, amarela, ele é necromante, ele é médium e Deus diz que não aceita ninguém que consulte espíritos. O outro que cita aqui é mágico. Não está falando daquela pessoa que, num circo, faz uma brincadeira com alguma coisa, tira alguma coisa da manga. Está falando de pessoas aqui, o termo mais certo seria mago. Uma pessoa que, através de um meio inexplicável, um meio obscuro, um meio que não dá para você entender, ele consegue realizar algo impossível. Aqui entra bem o caso de operações espíritas, por exemplo. Quando a pessoa, de repente, por um meio que ninguém entende, é tirado a dor da pessoa, ou tirado uma coisa da pessoa. Isso entra nessa questão de magos. Alguém que, através de algum espírito, faz algo sobrenatural acontecer. E também quem consulta os mortos. Aí morreu um parente seu, o que muitas pessoas fazem. Grande parte das pessoas já fizeram isso. Vão num terreiro, dizem que lá só faz o bem. É só magia branca, que lá não tem nenhum problema, que você só vai, ali só te ensinam o bem, e vai lá e começa a fazer alguns rituais, falar algumas coisas, e dali um pouco baixa o morto, né? Que não é o morto. Quem aparece ali é alguém que vai falando coisas que aconteceram, e aí a pessoa acaba acreditando que é o morto. Quem consulta os mortos, vejam só que Deus não só abomina aqueles que estão fazendo o ritual de chamar os mortos, mas aquele que procura os rituais também, é quem consulta. Tanto o que faz como o que pede para ser feito. E Deus abomina todas estas coisas. Vamos terminar de ler versículos 13 e 14. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos,
mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Nós temos que escolher, ou vamos ouvir agoureiros, adivinhadores, feiticeiros, magos, pessoas que consultam mortos, médiuns, necromantes, ou vamos escolher ouvir a Deus. Nós temos que escolher, ou um ou outro. Não adianta a pessoa dizer, ah, mas lá é bom, é de Deus. Deus diz que abomina, Deus diz que não aceita. Ou você escolhe o que Deus diz, ou você escolhe o que essas pessoas dizem. Para o próximo estudo, nós vamos ver se Deus atendeu ou não a oração de Isaac. Se vale a pena confiar nesse Deus ou não. Até o próximo estudo.